Mas respondendo a sua pergunta, eu sou nascido e criado em Caldas, nasci lá no dia 6 de fevereiro de 1978. Tenho 47 anos, sou filho de um queijeiro, que já não está mais aqui. Meu pai faleceu em 2011, então tem aí, já está indo para 14 anos que meu pai faleceu. Trabalhava comigo na minha empresa, me deu uma ajuda muito grande quando eu criei a Recanto da Serra, né? Naquela época era Recanto da Serra, junto com o Jean, que está lá até hoje. E depois sou também filho da Célia, da Dona Mirinda, né? A Célia Manicure, bastante conhecida lá em Caldas. E eu não posso falar de família se eu não falar da minha avó. Minha mãe é filha adotiva, portanto, a minha avó era a avó materna adotiva, mas foi junto com a minha mãe de primeiro grau, porque foi a pessoa que eu tinha um problema de difícil locomoção e foi ela que me ensinou a dar meus primeiros passos literalmente na vida. E me ensinou muito para a vida. Me ensinou a ser honesto, me ensinou a procurar um lugar na sombra, né? E é a pessoa que eu devo tudo. Tudo que eu sou hoje eu devo à minha avó Mirinda, que faleceu em abril de 2024, vai fazer um ano agora que a gente perdeu minha avó, já quase centenária, e não tem um dia sequer que eu não lembre dela. Eu comecei trabalhando muito cedo, eu era criança quando eu comecei a trabalhar no Lari do Seu Tchãozinho Cândido, lá em Caldas, próximo da minha casa, que eu sou nascido e criado no bairro do Lari, então eu comecei ali. Eu, por ser muito novo, eu era muito ruim de serviço, né? Eu não aguentava com o peso da forma de tijolo. E aí me deram um emprego para 30 dias. Em 30 dias de eu receber meu pagamento, eu recebi tudo em rapadura. Porque lá tinha muita cana ali, eles me pagaram em rapadura. Porque eu mais dava prejuízo para eles do que ajudava. Né? A forma são 4 tijolos, no que eu virava o tijolo, 2 saíam inteiros e 2 saíam um cabo de guarda-chuva, né? Porque na hora de eu levantava, eu tortava, quebrava o tijolo. Então, eu só salvava os 2 do meio. Então, mas eu lembro isso com muito prazer, demais da conta. Saí dali, eu fui trabalhar na lanchonete Bar Sorveteria Anderson. E ali eu consegui fazer parte de uma nova família. Família que me adotou. E eu tenho eles como pai e mãe também, que é o Carlos e a Estela. O Anderson Balducci, que é meu amigo de infância. Um irmão de caminhada. Fomos coroinha junto. Temos até um grupo de WhatsApp que chama Coroinha do Padre Projeto. Ele faz parte disso. Temos um grupo de amigos muito forte e fiel que nunca teve uma rusga. Somos fiéis e amigos até hoje, da infância para até agora. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei ali por quase 5 anos. Entrei lá com meus 10 anos de idade, mais ou menos, e saí de lá com meus 15. E aprendi muito. Aprendi muito com aquela família. Foi a família que me levou para a igreja, que me ensinou a caminhar dentro da igreja, junto com o saudoso Padre Projeto, que completou agora há pouco tempo, aí, 8 anos de falecimento. Então, assim, sou muito grato àquela família. Saí de lá e fui trabalhar no Grande Hotel Pocinhos do Rio Verde, que é de propriedade do ex-prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães, foi deputado federal. Muito bonito lá, inclusive. Né? Nome importante na política aí, Ulisses Guimarães, né? Saudoso Ulisses Guimarães. Um dos grandes políticos do Brasil, responsável pela Constituinte de 88, maior responsável da Constituinte de 88. E tem muito respeito por ele. Antigamente o MDB, não que não tenha, mas o MDB era uma referência muito grande por Ulisses Guimarães, Zé de Alencar. Então são os políticos que eu me espelho, né? E saí do Grande Hotel. Eu fui trabalhar numa cooperativa em Caldas, fiquei pouco tempo na cooperativa, 1 ano também. E da cooperativa fui trabalhar numa terceirizada da CEMIG, sendo leiturista da CEMIG, onde eu fiquei por quase 5 anos. Daí para frente, eu fazia faculdade de Direito e eu precisava de trabalhar numa área que voltasse para isso, né? Que eu pudesse aprender. Então, eu fui trabalhar na delegacia. Lá eu comecei a fazer documento de identidade, TCO e tudo mais. E fiquei 4 anos nisso daí. E quando eu projetei que eu iria focar muito no estudo, mas a gente fala que a gente escolhe o que quer fazer, mas os planos da gente é designado por Deus, é a pura realidade. Eu saí da delegacia, na época, ganhando um valor X e fui trabalhar numa empresa privada ganhando menos que eu ganhava na delegacia. Mas eu precisava correr o risco que o período que eu estava na delegacia, por ser um cargo ali político, eu poderia não estar logo depois, porque perdeu a eleição, todo mundo sai. Então eu não podia correr o risco de ser irresponsável, mesmo porque a minha namorada na época, a minha atual esposa, estava grávida.
Então eu tive que procurar caminhos para que eu pudesse sustentar a minha família, que não corresse risco de perder aquela receita. E Deus foi muito abençoado na minha vida. Eu saí, fui trabalhar numa empresa, a Castellani, e a Castellani foi crescendo não por mim. Ela foi crescendo por conta dos funcionários que estavam ali, por conta do gestor dela, o proprietário, os gerentes que lá estavam, porque eu era ali auxiliar administrativo. E assim eu fiquei por 2 anos até ter minha primeira oportunidade como gerente comercial. E aí sim foi uma guinada na minha vida. Uma empresa que passou a faturar naquela época, já em 2006, 3 milhões de reais naquela época, trabalhando 7 dias na semana, 24 horas por dia. Ela foi, de fato, uma empresa que abriu portas para muitas outras que vieram depois. Inclusive, eu até te mandei uma foto, né? Nessas férias eu fui para Porto de Galinhas, Recife. Recife não, é Alagoas, né? Ó, que Alagoas. Pernambuco. Pernambuco, Fui lá na loja de turismo de lá, vendendo doce de caldas e dessa Castellani, né? Doce foi muito forte, foi aí que eu aprendi a trabalhar nesse ramo. Você acha que, assim, esse que foi o start ali, que você falou que abriu muitas portas? Foi. Para a cidade de Caldas virar a cidade do doce? Foi. Porque tem essa, né? Cidade do doce. Foi sim. E o sistema que a gente trabalha é um sistema muito diferenciado, né? O produto nosso ele era vendido na rua. Ele não era focado para supermercado. A gente vendia para o sacoleiro. Então a gente vendia muito, mas muito no mercado, principalmente do Nordeste. A gente tinha vendido para o Brasil inteiro. Mas o Nordeste ele era, sem dúvida, responsável por 60% das nossas vendas. E depois disso, eu saí da empresa, eu montei uma empresa, porque na época o laticínio podia trabalhar com uma geleia, né? Preparar uma geleia para poder passar no doce. E depois de um certo tempo, foi regulamentado pelo Serviço de Inspeção Federal que não poderia mais trabalhar com geleia e nem coco dentro das empresas derivadas de leite. O CIF era tão somente para derivado do produto animal, o leite. E aí eu vi naquela hora uma oportunidade de ganhar um dinheiro por fora. E aí eu montei uma fábrica de doce de cristalizado, mas que também fizesse essa polpa vendendo não só para a empresa que eu trabalhava, mas também para todas as empresas de doce da região. E aí foi o pulo do gato. Eu, durante 2 anos mais ou menos, eu trabalhei nesse segmento e acabei saindo da Castellani e fui trabalhar para mim, junto com o Jean. Só que nesse meio tempo eu senti muita falta da minha clientela, porque a clientela estava ficando carente, porque a Castellani passou por uma dificuldade financeira. Ela cresceu muito, mas de uma forma desordenada, vamos dizer assim, eu posso dizer isso. E aí aconteceu que a empresa, infelizmente, não conseguiu se recuperar, está lá hoje ainda lutando para se manter, mas já melhorou muito, né? Já deu uma guinada muito grande. E aí, Felipe, sentindo falta daquele mercado, os clientes me chamando, olha, me indica para de quem eu vou comprar. Eu já estava fora desse ramo de vender de porta a porta para os sacoleiros. E aí eu fui trabalhar em Bandeira do Sul, a convite de um grande empresário em Poços de Caldas, da família Borghetti, os proprietários do Hotel Minas Gerais em Poços de Caldas. E aí eu fui para Bandeira do Sul. Lá eu fiquei por 1 ano e 3 meses, 4 meses mais ou menos, consegui ter o meu objetivo, que era de levantar a empresa, que passava uma série de dificuldades, mas era um desafio muito grande. Para mim, financeiramente também era muito bom. E eu fui para lá nesse desafio. Passado um tempo, o proprietário atual, o antigo proprietário, ele mudou os rumos da conversa, ele mudou a forma de querer trabalhar e aquilo já não me cabia mais. Então, foi de lá que eu saí e de lá eu iniciei no mesmo dia, no dia seguinte, num outro laticínio em Caldas que havia me convidado para ser parceiro. Só que aí eu fui ser parceiro de uma forma diferente. Daí eu já tinha a minha marca própria e eu jurei para mim que eu nunca mais faria a marca de ninguém. Que eu faria o meu nome, que eu faria da minha marca, uma marca bastante conhecida no Brasil. E foi o que aconteceu. Passei por muita dificuldade no começo disso, mas graças a Deus hoje, a marca nossa hoje é vendida aí no Brasil inteiro, ainda é líder de mercado, graças a Deus, com a marca Goulart. Quero aqui agradecer muito ao Gabriel da Projeto, ao Flávio e principalmente ao Antônio, que é meu sócio na Carvalho e Goulart Alimentos. Somos compadres, somos bastante amigos e uma pessoa que tem me ajudado muito. Se eu estou na política no 5º ano de mandato meu aqui, estou vindo aqui, porque eu tenho uma retaguarda muito grande na minha empresa. Somente uma pessoa honesta, conforme o Antônio
para fazer que eu tenha hoje garantia de sair da política e saber que a empresa caminha bem sem mim. E assim, Ailton, esse meio empresarial, né, não é qualquer um que se arrisca e consegue se dar bem, não, né, cara? E você pegou todos os caminhos que você percorreu, você levantou, né? Você deixou melhor do que você pegou. E você acha que a sua veia de liderança foi surgindo daí? E assim, uma curiosidade, né? Porque nós vamos entrar na parte da política ainda, né? Assim, mas qual que é o seu jeito de trabalhar, cara? O que você acha que tem que ter características de liderança, características de gestão? Porque empreendedor a gente já viu que você é, né? Você tem visão, você viu um gap de mercado lá para entrar com o novo produto do doce. Enfim, essa visão de empreendedorismo tá legal, mas e para liderar, e para gerir, e para fazer com que as pessoas comprem a ideia para levantar uma empresa que às vezes está em dificuldade? Eu sempre falei para o Antônio que nós não tínhamos direito de errar, porque a gente já viu tudo que deu certo e tudo que principalmente que deu errado. E a gente não aprende acertando, a gente aprende errando. E a gente não tinha o direito de errar, sendo que a gente tinha visto as pessoas errarem, então a gente não tinha direito de errar daquela mesma forma. Saberia que o caminho não é aquele. Então, primeiro ponto, observar. Ser extremamente observador. Segundo ponto, ouvir. Saber ouvir. A gente nunca é o dono da razão. Às vezes você pode estar com a razão, mas você não é o dono dela. Você precisa saber ouvir as pessoas que estão ao seu lado, que vivenciam o dia a dia daquilo, que estão ali na linha de frente, numa linha de produção, que vai te saber, ó, tá errado aqui, você tá perdendo aqui, você tá perdendo lá. Afinal de contas, você não tá todo dia ali. Você consegue ver os números, mas a solução para aquilo, somente o chão daquilo, da fábrica ali, do pátio que está carregando, que vai te apontar para você, de fato, aquilo que está certo ou que está errado.